23ª sessão ordinária, sendo esta a 25ª sessão do ano, da 17ª legislatura 2021-2024, dia 20 de agosto de 2024. Convido o vereador Marcos Belan para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Palavras do Senhor. Solicito ao nosso diretor que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 24 de 2024. Aos 7 dias do mês de agosto de 2024, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a segunda sessão extraordinária, sendo a 24ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador Valdelírio Borges de Lima, contando com a presença dos demais edis. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número 23 de 2024, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente da Casa colocou em tramitação os seguintes projetos de lei: 2.537, 2.538, 2.539, 2.542 e 2.541, todos de autoria do Poder Executivo. Após debate referente aos projetos, o presidente, com a concordância de todos os vereadores presentes, suspendeu a sessão para emissão de pareceres dos projetos e decretos supracitados. Reabertos os trabalhos e com a concordância de todos os presentes, foram colocados em votação, em primeiro e segundo turno, os seguintes projetos de lei: 2.537, 2.538, 2.539, 2.541 e 2.542, tendo sido os mesmos aprovados de forma unânime, juntamente com os pareceres das comissões competentes. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, convocou os senhores vereadores para a sessão ordinária, a se realizar em 20 de agosto, devido ao recesso legislativo, e na sequência encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se essa ata. Sala de sessões, 7 de agosto de 2024. Em votação a ata, senhores. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como está. Quem for o contrário, manifeste, por favor. Aprovado por unanimidade a ata número 24 de 2024. Temos na ordem do dia de hoje projeto de lei entrando em tramitação, de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei número 2.543 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Barracão, Estado do Paraná, para o exercício de 2025. A Lei Orçamentária Anual, a LOA. Temos as moções, moção número 12, número 13 e número 14 de 2024, ambas as moções de autoria dos vereadores Leandro Ram, Josier Alves da Silva e Moacir Pazin. Temos também indicações, na ordem do dia, indicação número 44 de 2024, de autoria do vereador Leandro Ram, e as indicações número 45 e 46, de autoria da vereadora Luciana Garcia da Rosa. Então, quero cumprimentar os senhores vereadores, quero dar as boas-vindas aqui depois do recesso, né? Uma satisfação podermos estar aí retornando aos trabalhos novamente. Desejar um feliz aí, último segundo semestre aí, né, dessa legislatura aí, para os vereadores aí, desejar felicidade e sucesso também aos colegas que estão aí na disputa, aí concorrendo ao pleito eleitoral também, que sejam abençoados aí na sua caminhada, aí, que nada de mal aconteça nas andanças aí durante a campanha eleitoral, e desejar sucesso a todos. Temos aqui só de novidade aqui, quero comunicar aos senhores vereadores, já é um decreto que já foi publicado lá antes do final
antes de entrarmos em recesso, com relação à transmissão das sessões aqui, que por determinação, recomendação do Ministério Público Eleitoral, então as sessões não serão transmitidas ao vivo, como era de costume. Isso que é uma determinação do Ministério, uma recomendação do Ministério Público Eleitoral, e que todas as câmaras da região sudoeste, aqui conversando com a doutora Fábio, que é a nossa assessora, então ela esteve aí analisando e estudando, aí quase praticamente todas as câmaras do sudoeste adotaram a mesma medida aqui, só que as sessões elas serão gravadas, senhores vereadores. Então, a partir do final da sessão, se algum vereador tiver interesse na sessão, simplesmente tem um ofício aí para fazer aí a mesa diretora, e no outro dia aí, tem 24 horas, aí o nosso pessoal aí da casa fornece a cópia aí da sessão para quem quiser. Então, só não é transmitida ao vivo, mas durante o período eleitoral, né? Mas está sendo gravada. Então, depois, se algum vereador tiver interesse, só procurar a Secretaria da Casa, fazer o ofício ali que será providenciada a cópia da sessão. Então, senhores vereadores, temos entrando em tramitação no dia de hoje, que é a LOA. Então, aqui nós temos um prazo bem esticado aí para todos puderem estar analisando aí, tirando suas conclusões, qualquer dúvida, aí estar procurando os setores competentes. Então vai ficar bastante tempo aí nas comissões. Então, bem tranquilo, né? Todo ano a gente recebe ela aí, tem tempo para os vereadores analisar e estudar, e depois, se for do caso aí, eu propor emendas, alguma coisa nesse sentido. Vamos então dar seguimento aqui. Eu vou pedir ao nosso diretor que faça a leitura da moção número 12 de 2024, de autoria do vereador Leandro Jossier e Moacir Pazin. Moção número 12 de 2024. Os vereadores abaixo assinados nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Casa Legislativa requerem a aprovação da seguinte proposição e, após seu trâmite regimental, que seja expedida e entregue moção à família Borges da Rosa, pelo passamento do senhor Dorvalino Borges da Rosa. Justificativa em plenário, vereadores Leandro Ram, Josi Alves da Silva e Moacir Pazin. Com a palavra os autores da moção. Vereador Leandro, com a palavra. Cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar a senhora vereadora, os senhores vereadores, cumprimentar a assessoria jurídica, os funcionários, a imprensa. Dizer, senhor presidente, que é uma satisfação para nós novamente estarmos aqui, né, reabrindo esse último semestre da nossa legislatura, né? E como disse o presidente aqui também, desejar boa sorte e sucesso aos colegas vereadores. E hoje ainda, senhor presidente, senhores vereadores, eu dizia que o candidato ele tem que ser respeitado só pela coragem de lançar o nome e de ir para a rua, né? Só por isso ele já tem que ser respeitado, por essa coragem. Então, que Deus abençoe, que a população escolha aquilo que no seu entendimento seja o melhor para a Câmara de Vereadores e o melhor para o município de Barracão, né? Mas, senhor presidente, como de praxe, sempre que nós temos a perca de uma liderança, de uma pessoa que contribuiu e que ajudou, no nosso município é de praxe nós, enquanto Câmara de Vereadores, apresentarmos uma moção de pesares, e não poderia ser diferente com o passamento do senhor Dorvalino, que foi funcionário do nosso município por muitos anos, né, se aposentou como funcionário público do nosso município, trabalhando e contribuindo e ajudando. Então, esse é o intuito de nós estarmos apresentando essa moção, para que posteriormente seja entregue à família, como nós fazemos de praxe aqui, em reconhecimento ao trabalho e à dedicação não só dele, mas também como de toda a sua família aí no nosso município. Senhor presidente, muito obrigado. Agradeço ao vereador pelas palavras. Demais vereadores, autores. Vereador Moacir. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, colega vereadora, os colegas vereadores, nossa assessoria jurídica, imprensa, os funcionários da casa. Da mesma forma também aí desejar aí aos colegas aí que vão disputar essa eleição aí, sucesso aí, que corra tudo bem.
Falando aqui, eu acho que o colega vereador Leandro colocou muito bem, o senhor Dorvalino é uma pessoa, eu mesmo há mais de 40, 50 anos conheço ele, a família dele, né? A gente fica, e tivemos por várias vezes conversando, uma pessoa de uma boa conversa, trabalhou a vida inteira dele, né? Construiu sua família aqui no nosso município, tem a sua propriedade, né? Tem aí a sua família, tem aí próximo a Semba, né? E sempre uma pessoa de bom trato. Então a gente fica sentido, eu quero deixar aqui em meu nome, em nome da minha família, os sentimentos aí à família do senhor Dorvalino. Sim, senhor presidente. Da mesma forma, agradeço ao vereador Moacir, demais vereadores. Então, seguimos para a moção número 13 de 2024, de autoria dos vereadores Leandro, Josier e Moacir. Moção número 13 de 2024. Os vereadores abaixo assinados nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa Legislativa requerem a aprovação da seguinte proposição e, após seu trâmite regimental, que seja expedida e entregue moção à família Godinho, pelo passamento da senhora Ângela Godinho. Justificativa em plenário, vereadores Leandro Ran, José Alves da Silva e Moacir Pazim. Com a palavra os autores da moção. Vereador Leandro, com a palavra. Senhor presidente, da mesma forma, senhores vereadores, a dona Ângela, tenho certeza absoluta que todos aqui a conheceram, né? Mas a dona Ângela é mãe da dona Natalina Godinho, da dona Emília, né? Que foram funcionários do nosso município, que trabalharam por vários anos aí no nosso município, e a dona Ângela é pioneira lá do Lajado Grande, né? Quando o Bom Jesus ainda pertencia ao município de Barracão. Então a família Godinho, a família pioneira, a dona Ângela e o seu João, lá no Lajado Grande, e posteriormente vindo morar aqui em Barracão quando o Bom Jesus se emancipou. Então a família, como as demais aí que contribuíram, ajudaram no desenvolvimento, continuam, né? A dona Emília prestou um trabalho, no nosso entendimento, um trabalho relevante na assistência social do município. A dona Natalina, quando foi secretária e funcionária do município, também presta um trabalho voluntário social aí na nossa cidade, muito importante. Então, nada mais justo do que nós aqui, enquanto vereadores, apresentássemos também essa moção de pesares à família Godinho pelo passamento da dona Ângela. Sim, senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores, autores, vereador Moacir. Também da mesma forma aí que o vereador Leandro colocou aí nominando, a gente se conhece há muito tempo, muitos anos, desde o tempo do Bom Jesus. A família Godinho era sempre amiga do meu pai, da família do meu pai, né? Da nossa família, né? E a gente se conhece, é uma família que trabalhou lá no interior, depois veio, se colocou aqui na cidade, sempre participando da nossa sociedade, né? Questão de igreja, enfim, de vários outros órgãos, né? Então a gente fica sentido, e a gente sabe que uma perca sempre é difícil. Então quero deixar também aqui os meus sentimentos a toda a família aí. Seria isso, senhor presidente. Demais vereadores. Agradeço então aos vereadores também pelas palavras. Peço ao Alfredo que faça a leitura da moção número 14 de 2024, de autoria dos mesmos vereadores. Moção número 14 de 2024. Os vereadores abaixo assinados, nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerem a aprovação da seguinte proposição e, após seu trâmite regimental, que seja expedida e entregue moção à família Machado, pelo passamento do senhor Isidoro Felício Machado. Justificativa em plenário, vereadores Leandro Ran, José Alves da Silva e Moacir Pazim. Com a palavra os autores da moção. Vereador Leandro. Senhor presidente, da mesma forma, acredito que todos os vereadores aqui conheceram o seu Isidoro e conhecem a família, né? O seu Isidoro, um pioneiro também na área de contabilidade do nosso município, um dos primeiros, um escritório aqui na região, na Trifronteira, né? Nos municípios de Barracão, de Unicerqueira, aqui, enfim. Mas o seu Isidoro, uma pessoa também, um empresário da nossa cidade, uma família que sempre contribuiu e ajudou com o desenvolvimento e o progresso do nosso município, né? Então, há poucos dias nós tivemos aí o passamento do seu Isidoro e achamos que seria justo a Câmara de Vereadores também prestar esse reconhecimento, né, à família Machado e ao trabalho que o seu Isidoro desenvolveu na sociedade aqui da Trifronteira, dos nossos municípios aqui, né?
como empresário, como contador, enfim, e a família sempre envolvida nas entidades, na sociedade, ajudando e contribuindo para o desenvolvimos Então, nossos sentimentos à família Machado, né? E solicitamos então, senhor presidente, que essa moção seja expedida para que nós possamos fazer a entrega para a família, demonstrando o sentimento de pesares da Câmara Vereadora e o reconhecimento do trabalho realizado por essa família no nosso município. Senhor presidente, muito obrigado. Agradeço, vereador. Vereador Moacir, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Também tive o prazer de conhecer o seu Isidoro há muitos anos. Ele, antes de ter o ramo de contabilidade, tinha caminhão, enfim, era outros serviços. Depois constituiu a empresa de contabilidade, que é uma das mais conceituadas aí no nosso município, a gente sabe. Uma pessoa de um bom trato, né? Eu, por muitas e muitas vezes, tive a oportunidade de estar com ele em almoços, jantas enfim, é uma pessoa que valia a pena você parar alguns minutos para conversar. Aproveitava, né? Educado, e foi até novo, né? A doença o levou, né? E deixa uma família grande, a família Machado, tem filhos, netos e tudo, né? E, claro, a gente sente, era uma convivência de mais de 40 anos, né? Então, sempre tivemos uma boa amizade, tanto a nossa família como a dele. Eu, particularmente, sempre que podia, estava conversando com ele. Então, fica aqui o nosso sentimento aí a toda a família e que Deus ilumine a todos. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador também. Demais vereadores? Ninguém mais. Então, as moções, então, como de costume, elas serão confeccionadas pela Secretaria da Casa e, posteriormente, entregue aos autores da proposição para entrega às famílias. Passamos, então, para as indicações. Peço ao nosso diretor que faça a leitura da indicação número 44 de 2024, de autoria do vereador Leandro Ram. Indicação número 44 de 2024. Que o chefe do Poder Executivo Municipal, através do setor competente, proceda com a seguinte ação. Após estudo de viabilidade técnica e orçamentária financeira, com urgência, seja criado um programa municipal disponibilizando profissional capacitado do município visando prestar atendimento a crianças que apresentem problemas emocionais, comportamentais e de convívio social. Desta forma, melhorando o desenvolvimento educacional e saúde mental das crianças, já que percebe-se que nas escolas municipais uma falta significativa de trabalho emocional com as crianças, refletida em várias realidades como problemas de comportamento e disciplina, impacto na aprendizagem, falta de habilidades sociais. Ao trabalhar as emoções das crianças na escola, não estamos apenas promovendo um ambiente emotivacional saudável, mas também capacitando os alunos com habilidades essenciais que irão beneficiar não apenas seu aprendizado acadêmico, mas também seu desenvolvimento pessoal e social ao longo da vida. Justificativa em plenário, vereador Leandro Ram. Com a palavra o autor da indicação. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, nós tomamos por iniciativa de apresentarmos essa indicação depois de várias conversas com os professores, os diretores das escolas, das creches do nosso município. A população e os senhores vereadores sabem que eu tenho por hábito visitar as escolas quase que mensalmente, as escolas e as creches, acompanhar o trabalho que é realizado, até porque nós aqui, enquanto vereadores, fizemos uma defesa muito grande no sentido de que seja melhorado a questão da educação do nosso município. E nós defendemos, porque nosso entendimento é de que na educação que tudo se começa, né? Dali que vai sair os futuros médicos, advogados, políticos, enfim, juízes, daqui a pouco o futuro presidente da República, né? Sai das escolas. E os professores são os responsáveis por ensinar. Né? Nós, às vezes, falamos de educação, mas a gente sabe, né, vereador Belan, que a educação vem de casa. E o professor, ele ensina, ele dá conhecimento, né? E dentro desse trabalho, nós sabemos, e conversando com os professores e os diretores, que normalmente sempre vai ter, dentro de uma turma, um aluno problemático.
que é um aluno que vem com problemas de casa, problemas familiares e que apresenta alguns problemas e que acaba atrapalhando e dificultando o trabalho ou o ensino, o conhecimento dos demais alunos que estão naquela turma. E aí, conversando, uma das ações que é do entendimento dos educadores, que poderá melhorar esse desempenho, é um acompanhamento para esses alunos. Então, nós aqui estamos solicitando nessa indicação de que seja desenvolvido um programa e que o município utilize um funcionário do quadro do magistério, que tenha preparo, que esteja preparado com conhecimento e com formação, para que esteja acompanhando esses alunos. Então, numa turma do Colégio Judite tem um aluno problemático. Esse profissional, ele vai acompanhar especificamente aquele aluno na questão comportamental, na questão emocional daquele aluno, preparando ele para que ele esteja e continue na turma convivendo com os demais. Então, são casos isolados, específicos, e que no nosso entendimento e conversando com os nossos professores e com os diretores, enfim, o pessoal da educação que lida todo dia com a educação, eles têm esse entendimento e essa compreensão de que se nós tivermos um profissional preparado, e nós temos hoje no quadro do magistério, né, nós temos acompanhado aí nas escolas um trabalho que hoje está sendo realizado de palestras, enfim, com a professora Suzete, que é professora do município de Barracão, né, pertence ao quadro do magistério, que já tem desempenhado um trabalho um pouco diferente, que abrange toda a turma, né, mas nós sabemos da dificuldade pelo problema específico. Daqui a pouco é um aluno que está causando todo um problema, né, dentro da sala de aula. E que aí, tendo esse acompanhamento de um profissional que vai trabalhar em toda a rede, né, vai trabalhar em toda a rede municipal, e aí tem um problema lá no Colégio do Distrito da São José, tem um aluno ou dois lá, ela vai fazer esse acompanhamento, esse profissional, lá em Siqueira Bela, enfim, e nos demais, nas creches, enfim, para que nós possamos mudar um pouco a realidade do que está acontecendo, das dificuldades, e nós hoje sabemos, né, estamos vivendo em outro momento, um momento muito difícil da nossa sociedade, onde muitas vezes as crianças já não têm mais, elas vêm com dificuldade para a sala de aula, elas vêm com... Então, até pelos problemas familiares, né? Se nós for analisar, os alunos que apresentam um problema na escola, eles têm um histórico familiar, né? E aí é preciso ter um acompanhamento para que mude o pensamento dessa criança, para que a forma de agir, a forma comportamental dela seja diferente e o que não venha a causar problemas demais. Porque aí nós temos ali, daqui a pouco, alunos que querem estudar, mas nós temos um do lado que não permite que isso aconteça, né? Então é importante ter esse acompanhamento e a secretaria... Com licença, o senhor concede uma parte da sua fala? Pois não, vereadora, pois não. Com licença, presidente, também. Boa tarde a todos os presentes, meus colegas vereadores, o senhor presidente. Falando nesse tema, eu como psicóloga, né, parabenizo a sua indicação. Por muitas vezes conversei também com a professora Suzete, enquanto trabalhava no grupo de agressores do fórum, né, tive uma participação lá como profissional da psicologia e... acompanhei o seu projeto, quando ela fala das emoções, né? Foi muito produtivo para os homens. Então, assim, ela tem esse lado aí, ela se eu não me engano, neuropedagoga, psicólogo, algo assim. E outros profissionais também que a gente conhece aí na rede, que estão gabaritados para trabalhar com as crianças, né? Sabendo que o desenvolvimento psicossocial da criança... se vai até os 7, 8 anos ali, depois ela repete comportamentos, então é muito importante esse trabalho. Eu cito até meus filhos, que meu filho menor, né, aprendeu sobre a dengue na escola, hoje ele que cuida lá de casa sobre a dengue. Então, o que muitas vezes a gente fala em casa, mas o reforço dos professores, né, auxilia muito. Então, a gente precisa mesmo urgentemente ter um profissional nesse sentido, um profissional que esteja... de prontidão, né, para esses tipos de problemas comportamentais, que isso vai refletir lá no futuro. Muitas vezes nós não tivemos isso lá no passado, né? Muitas vezes a gente sofreu bullying, enfim, diversos problemas aí que a gente passou batido ou, né, bateu no coleguinha, enfim. Então hoje a gente tem mais recursos para trabalhar com isso. Então, parabenizo a sua indicação, parabenizo os profissionais que estão trabalhando nesse sentido e acho que temos que conversar, né, e para propiciar isso para as crianças, para os adolescentes, para que no futuro
a gente diminua os atendimentos psicológicos, diminua muitos problemas sociais que nós encontramos, até mesmo, voltando aí à questão da segurança nas escolas, a gente viu muitos problemas comportamentais, onde pessoas transtornadas entraram em escolas, né, para agredir alunos, professores, enfim. Então, é um ponto muito importante a se trabalhar. Muito obrigada. Eu agradeço à vereadora Luciana pelo aparte, agradeço pelas referências e é sempre bom ouvir uma profissional da área, né? A vereadora Luciana é psicóloga e tem um conhecimento, né? Então, é por isso, senhor presidente, que conversando e vendo todos os problemas que nós temos enfrentado no município por causa, e daqui a pouco eu já disse, é um aluno na sala de aula que tem que ser acompanhado. E esse profissional vai realizar esse trabalho. E o que vai vir beneficiar todo o setor de educação do nosso município. Então, senhor presidente, eu solicito que essa indicação ela seja encaminhada, como a gente sabe que é de costume aqui na Câmara, com a máxima urgência, para a Secretaria de Educação, para que ainda nós possamos, esse ano, iniciar esse trabalho, tendo em vista de que nós solicitamos aqui na indicação de que seja utilizado profissionais do próprio quadro de magistério que tem formação para isso, né? Então nós sabemos que hoje nós temos alguns profissionais na área da educação que se especializaram, que estudaram e que estão preparados para estar acompanhando os nossos alunos. Só que daqui a pouco está lá na sala de aula acompanhando só uma turma e que pode realizar um trabalho diferente em todo o quadro do magistério do nosso município. Senhor presidente, agradeço Vossa Excelência, os senhores vereadores, e agradeço a vereadora Luciana pela referência. Agradeço aos vereadores pelas palavras também. Então, peço ao nosso diretor que faça a leitura da indicação número 45 de 2024, de autoria da vereadora Luciane Garcia da Rosa. Indicação número 45 de 2024. Que o chefe do Poder Executivo Municipal, através do setor competente, proceda com a seguinte ação. Após estudo de viabilidade técnica e orçamentária financeira, seja incluído na Lei Municipal de Aluguel Social a extensão de benefícios pertinentes nesta lei às mulheres vítimas de violência doméstica. Justificativa em plenário, vereadora Luciane Garcia da Rosa. Com a palavra a autora da indicação. Então, essa indicação surgiu em conversa com profissionais da assistência social, que muitas vezes relataram dificuldades, né, que nós temos, infelizmente, muitas mulheres vítimas de violência. E olhando ali a lei dos benefícios eventuais, dei uma lida, pontualmente na questão do aluguel social, nós não temos na lei algo que diga sobre esse assunto, né? Então, acho que isso facilita o trabalho dos profissionais que lidam diariamente com esse tipo de situação, né? Facilita o trabalho dos profissionais, dá uma dignidade à mulher que muitas vezes não tem para onde ir, né? Depois de ser agredida, ela muitas vezes fica na casa, volta aquele ciclo de violência e muitas vezes é agredida por anos, né? Então, é uma forma de tirá-la desse local, de ficar um tempo aí reestruturando a sua vida, para que depois ela possa, quem sabe, voltar à sua casa, lógico, né? Conseguir um trabalho, enfim, mudar significativamente esse quadro de violência doméstica que, infelizmente, nós temos aí índices altos no Brasil e no nosso município. Então, seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Peço ao nosso diretor que faça a leitura da indicação número 46 de 2024, de autoria da vereadora Luciane. Indicação número 46 de 2024. Que o chefe do Poder Executivo Municipal, através do setor competente, proceda com a seguinte ação. Após estudo de viabilidade técnica e orçamentária, seja criado o programa, visando a conversão do valor da cesta básica atualmente doados pela secretaria responsável em cartão magnético de compras. Justificativa em plenário, vereadora Luciane Garcia da Rosa. Com a palavra a vereadora, autora da indicação. Então, nós sabemos que, diante de algumas dificuldades, as pessoas têm o direito de receber uma cesta básica. Tem um valor aí que é comprado nessa cesta. Então, eu gostaria que, se possível, criasse uma lei específica relacionada a isso, onde esse valor que as pessoas retiram a cesta seria entregue a elas um cartão, credenciando aí o comércio local para que as pessoas possam comprar o que elas precisam, né? Muitas vezes na cesta é básica, como diz o nome, mas naquele momento não é aquele alimento que ela precisa. Então isso traz mais dignidade para essa pessoa que
já está vulnerável, né? Já é uma situação delicada. Então, ela vai lá no comércio credenciado, claro, com algumas ressalvas, que sem bebida alcoólica, sem, enfim, mas que possa fazer essa compra aí digna, né? Que ela possa estar comprando o que realmente precisa. Muitas vezes algum filho tem alguma intolerância aí também. Então, isso também foi conversado com alguns profissionais que trouxeram esse relato aí de que isso facilitaria também o trabalho deles, né? Principalmente do assistente social. Muito obrigada. Agradeço então aos vereadores, autores das indicações, todas indicações por sinal bem interessantes, e como de costume elas serão encaminhadas aos setores competentes. Era essa a ordem do dia, senhores. Eu só quero aqui ressaltar sobre a questão da LOA, né, lembrando aos vereadores que nós temos as emendas impositivas, então os vereadores já podem se conversando entre si, se de repente, né, já analisando de que forma vão fazer as emendas, vão fazer às vezes em forma conjunta ou cada um fazendo a sua emenda, mas já é uma coisa para já ir se pensando e conversando com os setores competentes aí das possibilidades, né, para que chega lá na frente, na hora de nós discutirmos a LOA, já esteja tudo encaminhado. Então era essa a ordem do dia, senhores vereadores. Agradeço a presença de todos. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, na próxima terça-feira, dia 27 de agosto, e encerramos a presente sessão.